Freixo, você sabe que é sempre um prazer conversar contigo. Eu sou defensor de muitas das suas ideias. Obviamente, aceito várias posições, inclusive ideológicas suas, não é? Tenho algumas ideias que não são tão parecidas, mas a gente pensa muito igual, independente de alguns imbecis acharem que eu sou um imbecil completo. Eu não sou um imbecil completo, eu sou um imbecil incompleto. Por isso que muita gente me dá entrevista aqui, porque essas pessoas me conhecem de verdade, né? Quando o Ciro sentou comigo, o cara falou: nossa, o Ciro sentou com o Datema, por que coisa. O cara não conhece a minha ideologia. Qual é? O Ciro conhece. Quando o Boulos me convidou para ser vice dele aqui em São Paulo, desse governo, a gente falou: nossa, o Datema. Então, eu não sou de esquerda, direita, centro, centro-direita, principalmente agora. Eu sou pela Constituinte e sou de uma frase que eu li hoje de madrugada, que eu acordei insone. Eu li dois discursos. O discurso do Ulisses Guimarães, da Constituinte de 1988, depois do golpe militar, golpe mesmo, da ditadura militar, porque desapareceram ou morreram 483 pessoas, dentre eles o deputado Rubens Paiva, cujo corpo foi enterrado e desenterrado várias vezes, jogado no mar, né? 1.800 torturados conhecidos, não é? E 10 mil, 15 mil expulsos do país. Então o que é isso? É movimento democrático? Não, foi golpe. Não adianta ficar disfarçando. Foi golpe. Agora, eu sou pela Constituinte. Eu gosto de gente que... Eu estava dizendo, então, o Ulisses Guimarães dizia assim, numa parte do discurso dele: nós não podemos deixar roubar, não podemos roubar, deixar roubar e prender quem rouba. Isso não se faz no Brasil. E muita gente que se apresenta como um candidato aí, roubou, deixou roubar, está roubando e não está na cadeia. E se apresenta como candidato. E outra frase que eu li foi do discurso do Lincoln em Gettysburg, que é uma cidade onde morreram soldados da União e da Confederação. Precisava enterrar os caras. Aí o Lincoln foi lá e, no cemitério de Gettysburg, dizia mais ou menos o seguinte, né, dentre outras coisas, que teria que se honrar os mortos daquela batalha, independente pelo que eles lutavam. A batalha lutada pelo Lincoln era a batalha correta e que venceu. Por isso que foi criada a maior nação democrática do país, que era contra a escravidão e a união dos Estados americanos. Os confederados queriam manter a escravidão, por isso que teve a guerra americana. Mas ali, independente do cara morto pela Confederação, União, ele dizia que cada um lutou pela sua ideologia, errada ou não, e que morreu como herói e que tinha que ser enterrado como tal. E que uma nação sairia dali, daquele campo de mortos, para honrar esses mortos. É a mesma coisa que no Brasil, que tem 600 mil mortos e vários feridos por causa dessa pandemia sanitária e também muita gente ainda morrendo de fome por causa de falta de comida. Então, quando eu vejo gente que não rouba, né, não deixa roubar, não vai roubar, porque eu tenho certeza que não vai roubar, se não roubou até hoje, defende o povo, eu quero me lixar para a ideologia do cara, eu estou do lado do cara. E foi aí em Gettysburg, que em 272 palavras, que o Lincoln cunhou aquele velho discurso de que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Aqui é do bolso, para o bolso e pelo bolso, na maioria das vezes. Então, a questão não é ideologia, a questão é Constituição, que se chama povo. Constituição nada mais é que poder do povo, pelo povo e para o povo. É isso. Então, eu sou constitucionalista. E quando vejo gente que luta pela Constituição, sei lá se o cara pensa esquerda, direita ou centro, eu tô com ele. Se não é ladrão, eu tô com ele. Se é gente boa, eu tô com ele. Se querem me julgar porque eu tô com ele, que se lasque também, que eu não tô nem aí com o que pensam de mim. Freixo, vamos começar pelo começo. Como é que pode o ministro da Economia ter offshore? Fala para mim, como é que é possível isso? Se é legal, não é imoral?
Oi, Datena. Olha, primeiro, prazer imenso estar aqui com você novamente. Você sabe que a gente é... Muita gente pode não saber, mas a gente é amigo aí desde 2008, quando você foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, foi muito solidário às diversas ameaças que eu comecei a sofrer por conta da CPI das milícias, e isso já deixou claro que a relação humana, assim como a relação política, ela também se faz por afeto, né? Faz por identidade, e isso supera qualquer barreira de você poder pensar uma coisa ou outra diferente. Então, e a gente vive hoje um Brasil, Datena, numa crise muito profunda, né? Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era inspetor de colégio, minha mãe secretária de colégio público, mas eu nunca imaginei ver carcaça de frango custando R$ 9, carcaça de frango. Ver aquelas famílias disputando resto de osso em caminhão aqui no Rio de Janeiro, como foi capa do jornal Extra aqui do Rio, né? Então, é uma situação muito grave, são 19 milhões de famintos no Brasil. A gente tem que superar. O Rio entregue para uma máfia. O Rio está governado por uma máfia que levou a uma situação que a gente nunca imaginou, um lugar tão importante como o Rio de Janeiro. E eu estou falando isso para todo mundo. Não tem como você recuperar o Brasil sem recuperar o Rio. O Rio vai ser sempre a imagem do Brasil junto com São Paulo. Capital Federal da República até outro dia, cronologicamente, era a capital federal da República. Antes de Brasília, a capital federal da República era o Rio. Exato, exato. E é uma das cidades mais importantes do mundo, né? Dominada por milícia, dominada por tráfico, dominada pela corrupção política, né? 5 ex-governadores presos. Então você, assim, nesse momento, você tem toda a razão. Assim, a gente tem que separar quem defende a ordem da lei, a gente tem que chamar quem quer investir, quem quer recuperar e dar um outro destino ao Rio, ao Brasil, né? Ah, mas eu penso isso aqui diferente dele. O que a gente tem de diferença é muito pequeno perto da responsabilidade que a gente tem de comum, né? Então acho que é isso que a gente tem que pensar para o Brasil, tem que pensar para o Rio de Janeiro. E nós dois, a gente sempre pensou muito próximo, a gente sempre teve muito respeito, muito diálogo e muito afeto, o que na vida não deveria ser um detalhe, muito menos na relação política. Mas enfim, Datena, essa situação do Paulo Guedes é muito grave. Primeiro assim, quando uma pessoa abre uma offshore, ou ela não confia no ministro da Economia, acha que aqui não vale a pena investir dinheiro, né? Ou ela não quer pagar tributos, enfim, não é ilegal ter uma offshore desde que declarada, não é ilegal. Mas ele é o ministro da Economia. Ah, mas ele já tinha a offshore, ele já tinha essa em paraíso fiscal antes. Mas depois que ele assumiu, ele continuou. Ele não fechou, ele não tirou de lá. E aí entra um conflito de interesse muito grave. Existe um princípio da moralidade e da impessoalidade. Vamos imaginar o seguinte, Datena, nós vivemos uma grande crise na saúde, né, no Brasil, lamentavelmente. Imagina o ministro da Saúde ser o dono da Prevent Senior. Poderia? Poderia o ministro da Saúde ser o dono da Prevent Senior? Poderia o ministro da Saúde ser o maior dono das redes de hospitais privados e fazer com que as suas medidas em relação ao SUS beneficiassem os seus negócios? Poderia? Não, não poderia. É algo muito parecido. O Paulo Guedes, quando ele abre uma empresa de offshore, onde ele ganha 14 milhões no período em que ele é ministro, com a alta do dólar, ele é uma pessoa que pode provocar a alta do dólar. Dependendo do que ele faça, do que ele fale, ele pode provocar a alta do dólar. Ele pode tomar medidas do caráter público pelo lugar que ele tem na função pública que o beneficia de forma privada. Então ele feriu o princípio da impessoalidade. Então, o alto comando, hoje, uma pessoa que está em qualquer cargo público, ela tem que responder esses 2 princípios. Então, assim, além de evidentemente imoral, é ilegal. É ilegal. Ele foi convocado. Ontem nós aprovamos a convocação dele no Congresso Nacional. Ele vai ter que explicar, mas ele tem que ser investigado. A gente precisa saber. Ele só tem uma empresa? Ele tem mais de uma? Realmente está declarada? Quanto ele ganhou antes, quanto ele ganhou depois do cargo de ministro? As medidas que ele tomou pelo cargo que ele ocupa o beneficiaram na rede privada? Sim, claro. Ele, inclusive, na reforma, ele propôs que não se taxasse os paraísos fiscais, sendo ele uma pessoa que tinha dinheiro. Ninguém pode legislar em causa própria, muito menos ser ministro em causa própria. Fez pior. Grave.
Ele fez pior. Ele propôs a equipe econômica dele da reforma que para você hoje trazer dinheiro de fora, você paga uma alíquota aí de 27,5% para não incorrer em crime. Ele propôs a redução para 6%. De 27,5%, ele propôs a redução para 6%. É brincadeira, né? Ele seria diretamente beneficiado para isso. Vamos dizer que ele tivesse a intenção de pegar a grana e trazer agora para cá. Aí diz o advogado dele, mas ele não mexe na conta desde 2018. Pô, onde ele mais mexeu na conta foi quando ele assumiu o governo. Porque ele provocando a alta do dólar, ele não precisa mexer na conta. A conta se mexe sozinha. Porque o dólar sobe com as medidas que ele toma aqui. Não, é exatamente assim, as medidas que ele... Se ele não tivesse aquela conta e tomasse as medidas por convicção, isso é uma coisa. Ou se ele tivesse a conta e não fosse ministro, ok. Mas as duas coisas juntas não podem. Ele não pode ser o ministro e, como ministro, tomar medidas que o beneficiam enquanto pessoa privada. Esse conflito de interesse não é só imoral, ele é ilegal. Então, ontem a base do governo dizia, não, mas não tem nada de ilegal. Tem. Princípio da moralidade, princípio da impessoalidade, está na Constituição. É porque esses caras, eu já falei, Bolsonaro é um serial killer da Constituição, ele mata a Constituição todos os dias. Então, para eles, não respeitar a lei, não respeitar a Constituição, tudo pode, né? E hoje, para mim, a grande briga do Brasil, viu, Datena, é fazer a Constituição valer, é respeitar a Constituição de 88. Por isso que a eleição do ano que vem, para mim, é a mais importante das nossas histórias, porque vai ser um plebiscito se a Constituição vai continuar valendo ou não, porque tem gente aí que mata a Constituição todos os dias. E esse caso é tipicamente isso. E mais, a lei da improbidade, que o Gilmar já fez passar antes de ir ao plenário da Câmara. A lei da improbidade é que nem pênalti, agora é só com intenção. Por exemplo, se você chegar e perguntar ao Paulo Guedes, dentro da lei da improbidade, você teve a intenção, ô Paulo Guedes, de aumentar o dólar para ganhar dinheiro lá fora? Ele falar, não, eu não tive a intenção, ele não cometeu o crime doloso. Aí não adianta nem chamar o VAR, entendeu? Essa lei da improbidade é uma das coisas mais imorais que a gente viu hoje em dia. É tornar legal o roubo do dinheiro público. Porque ninguém que roubou, o Gedel, foi sem querer que eu roubei 51 milhões e pus dentro do apartamento. E assim vai, quer dizer, a nossa classe política... O Lula disse outro dia que, olha, os caras estão chamando o Luciano Huck, agora chamaram o Datena, a gente está no Enem da política. A política tinha que usar os políticos, porque a política vive a fase mais pobre que ela podia viver. A política vive a fase mais pobre que ela podia viver por causa de gente como o senhor, ex-presidente Lula, que foi acusado, preso e agora está sendo inocentado. Que é capaz de eu nem poder falar mais mal do senhor, senão o senhor me processa. Mas gente como o senhor que tornou a política pobre e a política está procurando quadros fora da política, tem quadros bons dentro da política, senão a gente vai chamar os quadros da política de ruim, vão abrir espaço para regime de exceção. Tem quadros bons, mas gente como o senhor, presidente Lula, de quem eu desconfio que tenha cometido os crimes, mas já não posso afirmar mais nada, que amanhã o senhor vai estar inocentado e o senhor pode me processar. Então, gente como o senhor que tornou a política pobre, presidente Lula, não nós que não somos políticos. Gente como o senhor que tornou a política rasteira. Essa é a minha opinião. Então é mais ou menos isso. Mas agora, deputado, o Paulo Guedes, se fosse o suprassumo do ministro da Economia, já estaria sob questionamento, mesmo que ele tivesse salvado o Brasil dessa gestão econômica que, claro, afeta o mundo inteiro. A inflação era mundial e até por isso globalizada. A crise econômica, ela ferra o Brasil, que está sendo isolado cada vez mais. Por exemplo, das plataformas de exportação de petróleo, 92 empresas desistiram da compra dos locais de petróleo nacional. Agora eu vi por quê. Eu não tinha lido a notícia inteira. Agora eu vi por quê. Porque os investidores internacionais não queriam até outro dia, não querem explorar petróleo perto de área ambiental.
Moral da história, isso já é isolacionismo provocado pela política do presidente Jair Bolsonaro de isolar o Brasil. Os caras, não, a área ambiental. Nunca ouvi falar que essas empresas de petróleo tivessem esse sentido ambientalista maravilhoso que elas estão tendo agora. Pelo contrário, foram as maiores poluidoras do mundo, com acidente no México, com acidente no Alasca. Agora não querem comprar áreas de petróleo perto de zonas ambientais. O Brasil está se tornando uma ilha, está virando quase que Cuba, que foi embargada pelos americanos e é que até hoje é embargada pelos americanos e tem cubano morrendo de fome lá de uma maneira lamentável. O Brasil não pode se tornar uma ilha e ser isolado porque a gente não tem políticas ambientalistas de acordo com a necessidade. Não interessa, eu já disse aqui, o Brasil é responsável por 30% da preservação de florestas de 8 mil anos atrás. A Europa acabou com todas elas, os Estados Unidos tem 0,1% de preservação da Europa, a África, que a gente pensa que tem floresta pra caramba, 0 ponto não sei o quê. Os Estados Unidos acabaram com florestas e índios, né? Mas não é porque os caras cometeram crimes ambientais que nós vamos ter que cometer, pelo contrário. Nós temos que preservar tudo que é nosso. Primeiro porque nós temos que preservar porque é nosso, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Segundo porque é politicamente correto, né? Mas sempre será nosso. E claro que o mundo pode usufruir do que nós temos ainda. Nós vivemos num planeta, tá? E eu penso o mundo como John Lennon. Muita gente não pensa assim. Eu penso o mundo sem fronteiras, o mundo não pensa assim. E esses caras estão isolando cada vez mais o Brasil por causa da nossa política de proteger madeireiro que desmata, proteger garimpeiro e daí por diante. Há como você, com o apoio de países ricos, porque eles têm que pagar por isso também, porque o Brasil não tem condição de manter vigilância sobre essas florestas, sobre esses parques ambientais. O vereador do Piauí falou, Datena, 80% do meu estado é de preservação de parque, eu não consigo administrar isso aqui, alguém tem que me ajudar. E no Brasil a gente prefere dar 30 bi para deputado do Centrão, 1 bi para aliados do Dória aqui, do que investir em preservação e primeiro dar comida ao povo que não tem. Então a gente tem que ter essa política de ambientação, senão é ferro. Esse negócio dos caras não comprarem 92 áreas de exploração de petróleo, eu nunca vi empresa de petróleo com consciência de ambientalismo. Se até empresa de petróleo está com consciência de ambientalismo, é cada vez mais claro que o Brasil está isolado economicamente. Se ficar isolado economicamente o Brasil, significa menos comida no prato, menos emprego, significa mais miséria, menos combustível no tanque e daí por diante. Nós não podemos ficar isolados do mundo, senão a gente está ferrado, Freixo. Datena, você está coberto de razão e está tocando num dos pontos mais importantes, na minha opinião. O Brasil está isolado em relação a muitas coisas, né? E a responsabilidade é total do presidente Bolsonaro e de todas as pessoas que compõem esse governo. Bolsonaro foi para a ONU e Bolsonaro fez uma live na ONU, né? Foi um negócio muito impressionante. Ele não se comporta como um chefe de nação, como uma pessoa que tem responsabilidade sobre um país. Ele usou o palco da ONU para fazer uma live para os seus seguidores, né? O que é inacreditável, assim. E vai virando uma vergonha mundial, uma vergonha não pela sua postura, mas pela sua política, pelo que representa. Aí anda sem máscara, aí vai comer do lado de fora porque não pode entrar no restaurante porque não tomou vacina. Isso tudo vai criando uma imagem sobre o Brasil que vai isolando o Brasil. Isola o Brasil socialmente, isola o Brasil politicamente e agora está isolando economicamente. A política ambiental de Bolsonaro é uma política criminosa e é uma política na contramão do mundo, Datena. Não é, e aí a gente precisa esclarecer, quem está ouvindo a gente, mas esse negócio de ficar preservando árvorezinha, ficar preservando bichinho, a gente tem que desenvolver. O mundo mudou, Datena. A gente está falando de desenvolvimento. A gente está falando de preservação, de desenvolvimento, que são coisas que andam juntas. A gente precisa, de uma vez por todas, romper com a visão atrasada e que Bolsonaro representa, que para você desenvolver um país, você tem que devastar, você tem que destruir, você tem que acabar. Isso não existe mais. O mundo é outro, até porque o planeta está ameaçado. E o Brasil tem uma responsabilidade ambiental para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro olha para o Brasil e se preocupa de nós termos um presidente incompetente, ignorante e irresponsável.
Essa é a questão central. Então, quando as empresas de petróleo dizem não vou investir no Brasil, por quê? Você usa o que tem de melhor contra você. Você usa o que tem de melhor contra você. Não, o fato dos gringos terem acabado com florestas deles lá fora, e é verdade, o Brasil é responsável hoje por 27% de florestas de 8 mil anos atrás. Isso devia ser um cheque verde para que todo mundo investisse aqui. Mas com esse isolacionismo, e falar, se o cara derrubou a árvore, eu vou derrubar aqui também, você só complica. O que é a seu favor vai contra. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu conversei com alguns especialistas aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar importante na preservação da Mata Atlântica, né? Então, eu conversei aqui com vários especialistas. Eles estavam me mostrando um projeto que eu achei uma das coisas mais inteligentes e interessantes dos últimos tempos que eu vi. Existe um projeto que você pode reflorestar áreas já devastadas e recuperar Mata Atlântica, no caso do Rio de Janeiro. Esse projeto, você pode ter o governo do Rio, não esse governo do Rio, que esse governo do Rio está mais preocupado em fazer acordo com facção criminosa, né? Mas eu estou falando, que você deve ter visto lá na matéria, um negócio assustador. Eu estou falando o seguinte, você pode pegar uma área, por exemplo, que hoje está para pecuária, e que a renda desse agricultor ou desse pecuarista é uma renda pequena, e se você reflorestar e recuperar a Mata Atlântica, o recurso para aquele fazendeiro será maior do que o que ele tem com algumas poucas cabeças de gado. Ou seja, eu estou propondo, o mundo está propondo, pegar o ativo ambiental e transformar em modelo de desenvolvimento, de recurso. Países como Noruega e Alemanha topam fazer acordo com o governo local para recuperar a questão ambiental. Isso virou um ativo econômico dos lugares que têm potencial ambiental para ser restaurado, para ser recuperado. Então, o que a gente está dizendo aqui não é impedir um desenvolvimento, é criar uma outra noção de desenvolvimento, onde essa questão ambiental, que é fundamental para o mundo, traz recursos para o Brasil. Crédito de carbono, preservação ambiental. Agora, aqui, você é refém de uma economia que é completamente inconsequente. Você tem um projeto econômico de relação com a terra que você ganha dinheiro por 2 anos e depois aquela terra não serve para mais nada. Você devastou e acabou com aquilo ali. Isso mudou no mundo. Então você pode hoje ter uma outra visão. Agora, lamentavelmente, com o Bolsonaro, isso é muito difícil. O senhor vê possibilidade do ministro Paulo Guedes continuar à frente da economia do Brasil? Porque dizem que ele era o queridinho do mercado. Aí ele vem e prega um calote financeiro dos precatórios. Isso simplesmente expulsa o bom investimento daqui. Se já tem aqui dinheiro externo bom, não dinheiro de jogar em bolsa e especular com dólar, mas dinheiro de investidores sérios. Você prega calote do governo e um calote grande. Isso afasta os investidores externos. Se você prega uma reforma tributária, na verdade que é uma reforma que morde grande parte do cidadão que está investindo para tentar reatar ou recobrar o sentido de desenvolvimento, a gente precisa crescer, porque crescimento significa emprego. O sujeito empregado ele tem dignidade, não precisa nem de Bolsa Família e nem de auxílio emergencial. Hoje precisa desesperadamente porque não tem emprego, porque está morrendo de fome, mas o cara é muito mais digno, se sente muito mais digno, incluído socialmente, cidadão brasileiro, quando ele paga do próprio recurso, do dinheiro que ele ganha empregado, a comida que ele leva para casa, do teto que está sobre a sua cabeça, a gasolina que ele põe no carro. Hoje o brasileiro precisa desses eleitoreiros projetos aí de Bolsa Família e de auxílio emergencial, porque o governo não dá emprego, é por isso que ele precisa. O que interessa é emprego. E nesse aspecto, o Paulo Guedes foi um zero à esquerda, não atendeu o povo. Ele se diz adepto de Keynes, mas Keynes é social-democracia, que emprega a convivência do capital com o social. E quando numa crise, o capital acode o social. Né? Você raspa o tacho, em vez de dar 30 bi para o Centrão, você distribui um auxílio emergencial de verdade, para você não precisar criar IOF
imposto sobre operação financeira. Ele disse que jamais ia aumentar imposto e já aumentou, que dificulta... Olha, o que é IOF? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com politiquês. IOF significa menos comida no seu prato, e menos emprego e menos oportunidade. É o que o Paulo Guedes está fazendo. Pregando reforma tributária para aumentar imposto. Significa menos comida no seu prato, menos teto sobre a sua cabeça, significa aumentar imposto. Então, nem no mercado financeiro o Paulo Guedes está sendo bem visto mais. Aparece com conta em paraíso fiscal. Agora vai falar na Câmara. Mesmo com a base governista defendendo o Paulo Guedes, não era melhor não, para o próprio presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes pedir as contas e seguir o caminho dele? Pô, o cara mora na Granja do Torto, que é o lugar de presidente da República morar, nunca vi ministro morar lá. Entendeu? Então, eu não entendo isso aí. O Bolsonaro diz que ele não entende de economia, eu também não entendo, mas o Bolsonaro entende menos que eu, porque eu não colocaria o Paulo Guedes como ministro da Economia. Mas não é hora já do Paulo Guedes ter ele mesmo a decência de pedir o boné, porque tudo que ele está fazendo está dando errado. Nem para o mercado financeiro ele está sendo aceitável e muito menos para o povo brasileiro. A gente não pode esquecer que lá atrás, quando a economia não estava tão quebrada, ele queria dar R$200 de auxílio emergencial. 200. A Câmara aprovou 500, o Bolsonaro deu 600. Depois, no pior momento da pandemia, ele corta o auxílio emergencial e fraciona em 3 parcelas miseráveis, que uma senhora falou aqui, que não dá para viver. Não está na hora já se o presidente não se mancar, o Paulo Guedes pediu o boné embora ou não? Ou você acha que ele vai ficar até o fim? Eu concordo integralmente com você. Eu acho que a gestão do Paulo Guedes é um fracasso completo para a economia brasileira. É claro que não é um privilégio do Paulo Guedes, né? Se a gente for olhar o ministro da Educação, se a gente for olhar os ministros da Saúde, enfim, o Bolsonaro tem a sua equipe imagem e semelhança do presidente da República, são todos incompetentes. Agora, é um negócio muito grave o Paulo Guedes, porque ele está num centro de importância, de um cargo decisivo para o país. E se você olhar a reforma administrativa que ele está defendendo, que eles estão com dificuldade de aprovar, Datena, não reforma nada, é uma deforma administrativa. Não enfrenta um privilégio, só pega servidor que trabalha, tira a estabilidade, tira concurso público para indicação política. É uma vergonha essa reforma administrativa, é uma vergonha. Né? Não traz nenhum benefício, não torna o Estado mais ágil, torna, na verdade, um Estado deformado, um Estado mais caro e pior. A gente não precisa ter um Estado mais caro e pior. Eu não gosto desse debate, né, o Freixo? Não é inacreditável. Freixo, não dá para você, não dá para você criminalizar um funcionalismo público, não dá. Você tem que botar para fora funcionário público que não faz nada e ganha muito. E não botar para fora o coitadinho que ganha minoria, pouco e trabalha para caramba. Que é uma minoria. Ganha pouco e trabalha muito. Sacanagem isso. Exatamente, ele é perverso, mas o Guedes é perverso, né? O Guedes, eu acho que é a pior expressão do bolsonarismo. Vamos lembrar que foi o Guedes, eu vou te ressaltar aqui 2 mensagens do Guedes que me incomodaram demais. Uma, ele dizendo que o FIES era uma vergonha, que até filho de porteiro estava chegando na universidade. Como se filho de porteiro não tivesse o direito de entrar numa universidade. E a outra dele foi sobre as empregadas domésticas, você lembra disso? Ele dizendo, o dólar está subindo, então reclamando. Não pode ir para Disney. Não pode ir para Disney. Vai para Foz do Iguaçu. Ele representa o que há de pior nesse bolsonarismo, que é um bolsonarismo elitista. Agora, no aumento da energia elétrica, ele falou, qual o problema de aumentar a energia elétrica? Para ele, nenhum. Ele mora na Granja do Torto, ele não paga energia elétrica. Não, assim, ele é de um elitismo escravocrata, sabe? É um elitismo da Casa Grande, né? Uma coisa muito profunda no Brasil. Eu honestamente, tenho náuseas diante de algumas frases e posturas do Paulo Guedes. Queria taxar livro, né? Você lembra disso? Queria taxar livro. E fala, qual o problema de taxar livro? Quem compra livro pode pagar imposto. Quer dizer, porra... Daí para queimar assim, livro é um passo, né? É um passo, daí para queimar livro é um passo. Daí a gente sabe então, que queimar livro, o que era? Fascismo absoluto, mas taxar livro é mais ou menos que queimar livro. Não tem muita diferença. Você queima o livro virtualmente e não queima fisicamente. É fascismo. Exatamente. Isso.
Agora, Então, se você... eu estou com pressa porque eu sei que você tem agenda. Eu sei que você tem agenda. Não, Já falamos demais desse Paulo Guedes aí. Termina com o Paulo Guedes, que, aliás, quem devia terminar com ele era o Bolsonaro, não nós, né? Porque na verdade não é um problema pessoal, assim. Além dele ter uma postura, que eu acho que é uma postura indevida num país como o nosso, né? Ele odeia os pobres, ele representa o ideal do projeto. Ele não tem nenhum compromisso em combater a desigualdade social, ele é um homem de privilégios, de fundos de pensão, né? Então ele não tem nenhum compromisso com a economia produtiva. E as medidas do Guedes prejudicam os bons empresários brasileiros. Os bons empresários brasileiros, que são a maioria, que investem, estão prejudicados pelo Guedes, né? Além dos pobres serem muito prejudicados pelo Guedes. Então, eu acho que realmente ele não tem a menor condição de continuar nesse lugar. Agora, eu não tenho muita expectativa não, viu, Datena, assim, de imaginar que ele vai sair. Eu não acho que... Não vai entrar um André Lara Rezende, né? Não vai entrar alguém que a gente admire, que a gente saiba que daria um jeito na economia brasileira, até porque vai entrar alguém que Bolsonaro confia. Então, eu realmente, a minha expectativa em relação a esse governo Bolsonaro é zero. Se o Bolsonaro quisesse ter alguma chance, ele botava um baita economista que nem ele mesmo gostasse. Se ele quisesse alguma chance de ir para o segundo turno. Agora, nós descobrimos recentemente que o Paulo Guedes tinha vendido uma empresa, você está falando de offshore, nós estamos falando de offshore, né? Mas adivinha o que a empresa ganhou dinheiro pra caramba? Essa empresa que ele vendeu. Acho que vendeu, deve ter vendido. Estou confiando aqui nas informações de mercado. Adivinha o que essa empresa ganhou dinheiro pra caramba? Ganhou acho que 350 milhões, não foi isso, Agostinho? A empresa que o Paulo Guedes vendeu, não foi 350 milhões? Foi isso mesmo. Parece que ele vendeu. Uma empresa que começou a investir na área... Peraí. Agora fala pro Freixo o que essa empresa está investindo. E aí, deputado, tudo bem? Muito obrigado por atender tudo a gente bom? Aqui mais uma... Tudo bem. Não, é uma empresa de visão, né? Investiu no mercado que está em crescimento tragicamente. Investiu na área de cemitérios e velórios. Uma área que está em franca expansão tragicamente, né? Tragicamente, como o Datena diz, também por culpa da nossa economia, né? E eu espero que ele tenha vendido mesmo, né? Eu espero que ele tenha vendido mesmo, né? Porque aí com certeza uma empresa que é um paraíso, né? Porque o cara que compra um caixão espera ir para o paraíso. Espero que ele tenha vendido mesmo. Mas vamos esquecer já o Paulo Guedes, mesmo porque o brasileiro não vai esquecer o Paulo Guedes. Na hora que ele for no mercado hoje, ele vai lembrar do Paulo Guedes, vai botar gasolina, vai... Agora, ICMS, que todo mundo fala o ICMS, o cara vai assim, olha, o ICMS está prejudicando o combustível. Não é só o combustível, pô. O ICMS que os governos ganham pra caramba, você não vê governador reclamando de ICMS. O próprio governo, quando o Bolsonaro falou que ia tirar imposto sobre petróleo e sobre gasolina e álcool, Paulo Guedes quebrou o pau. Mas o ICMS, o Flávio Dino me disse aqui que precisa passar pela Câmara porque não é constitucional o governador de cada estado reduzir ICMS. ICMS não é só sobre a gasolina, não. O pessoal pensa que é só sobre a gasolina. O cara põe 150 conto no carro, 50 fica de imposto para o estado, uma boa parte vai para o governo federal e daí por diante. Mas o remédio que você compra tem ICMS, a comida que você compra tem ICMS e tal. Como é que o senhor analisa, já como postulante ao cargo de governador do Rio de Janeiro, a questão do ICMS? No caso, eu estou fazendo esse debate agora na Câmara. No caso do combustível, Datena, o ICMS ele não vem aumentando, mas o Estado vem arrecadando mais por conta do crescimento do valor da tarifa, né? Ou seja, o Estado vem arrecadando cada vez mais, isso é verdade. Agora, a medida que se quer tomar, achando que você vai reduzir o preço do combustível só através do ICMS, isso também está errado. Porque, na verdade, você teve uma questão ali central, que é atrelar o preço da gasolina ao mercado internacional, ao dólar, e não ao custo da produção. Essa é uma decisão política, no meu ver, equivocado, né, porque você destina o preço da gasolina não à produção e sim ao mercado internacional, e aí fica atrelado ao dólar. Atrelado ao dólar, o Estado brasileiro fica completamente refém
né, da subida da moeda que ele não controla, né, independente do Guedes ganhar ou não com isso, né, a gasolina chegar a R$7 é muito grave. Nós não vamos consertar isso só com ICMS. Né? Então, assim, especificamente sobre a gasolina, eu acho que você pode fazer um debate com os governadores. É claro que também nenhum de nós quer falir os estados, o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados, e os estados precisam arrecadar. Agora, precisa ser um imposto justo e precisa ter transparência, o que é o mais importante. A gente estava debatendo agora uma lei que deveria vir, onde tudo que você paga deve vir, por que o valor do preço é aquele, de onde vem aquele preço, para que ficasse mais claro quais são os impostos. O ICMS é o imposto mais importante que os governos têm. É claro que isso tem que ser um preço justo, isso não pode ser um elemento de subida do preço que gere, né, maior carestia. Agora, a gasolina especificamente, você tem que mudar o cálculo da origem do valor. Isso não é, o problema da gasolina não está no ICMS, especificamente da gasolina. Agora, no geral, eu acho que a gente está no dólar, está numa decisão que foi na época do Temer, né, de atrelar a gasolina ao preço do mercado internacional e não ao custo da produção. Você reduz o ICMS do preço do troço que o combustível está atrelado ao dólar. Sobe o dólar, vai subir o ICMS de novo. É uma espiral Exatamente. Que não tem fim. Bom, esse projeto aprovado pela Câmara do Auxílio Gás Social, o que significa isso? Que também é outra do nosso Paulinho Paraíso, o Paulo Guedes, né? Que falou que desse ano o gás estaria custando R$34. É claro que eu não vou ser sacana, porque teve a pandemia no meio do caminho. Mas pelas contas dele, deveria estar custando 80 e não 110, 120, 130, não é? O que é o gás social? Não, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento, Datena, que a gente precisa de projetos que são projetos de assistência, né, como a gente fala. Você falou bem, aí, o auxílio emergencial que ele queria pagar R$200, fomos nós que levamos para 500. R$200, Datena, só para lembrar, esse auxílio emergencial de 200 foi no início da pandemia. Tinha uma lógica nisso. A gente queria que as pessoas não saíssem de casa. Era para que as pessoas pudessem não sair de casa. Então era necessário que o valor fosse um valor que fizesse com que as pessoas não saíssem de casa. Ele queria pagar R$200. Quer dizer, é desumano, né? Nem com 500 a gente consegue segurar as pessoas em casa, mas com 200, evidentemente, é inadmissível. Só que a gente está vivendo um momento que a gente precisa de políticas assistenciais. Você precisa dar o auxílio emergencial, você precisa do auxílio gás. Porque hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e em várias cidades, eu estive em São Paulo há pouco tempo, Datena, a quantidade de moradores em situação de rua, morando nas ruas, é inacreditável. Eu fiquei assustado em São Paulo, andando pelas ruas de São Paulo. 58 mil. Tem cidades do Brasil que não tem isso. Cidade de 60 mil da Europa é de média razoável. Tem 60 mil pessoas quase morando nas ruas de São Paulo. É inacreditável, é inacreditável. E você está tendo um número muito grande de pessoas queimadas nos hospitais, porque as pessoas até conseguem receber uma cesta básica, mas elas não têm como cozinhar. Então, o número de pessoas queimadas por queimaduras no hospital cresceu muito nesse ano da pandemia, porque as pessoas estão cozinhando na lenha, estão cozinhando com álcool. E aí, muitos acidentes. Então, assim, é uma situação gravíssima. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação ainda mais grave, e você conhece bem, se acompanhou o trabalho da gente, que é o domínio das milícias em vários territórios. 58% dos territórios da cidade do Rio estão dominados pela milícia, mais 15% por tráfico. Tanto a milícia quanto o tráfico controlam o comércio do botijão de gás, porque não é gás encanado nas áreas onde a milícia domina, é gás em botijão de gás, né? E todo gás só pode ser comprado com a milícia. Esse gás não sai por menos de R$120. R$120 ou mais, né? Porque a milícia ainda coloca um preço sobre a distribuição do gás. Então, você conseguir dar o auxílio gás, você conseguir fazer com que se possa acessar mais o gás é muito importante hoje. Qualquer política de assistência hoje no Brasil, com 19 milhões de famintos, 14 milhões de desempregados, ela é fundamental. Mas isso não vai resolver. Aqui no Rio de Janeiro, se a gente não enfrentar a milícia, você não resolve a questão da entrega do gás, porque quem vende gás é milícia, quem vende gás é tráfico, né? Não só gás, né? Televisão. Não só gás, telefone, internet, tudo. Transporte alternativo, tudo. Agora, esse é meu medo, né? Você já era muito ameaçado, e lembrou agora, pela milícia, quando ela estava em fase embrionária, e alguns imbecis
gostariam que a milícia fosse oficializada, queriam legalizar a milícia. Eu não vou dizer quais imbecis, porque aí eu posso ser preso, porque eu posso ofender autoridades de nível máximo. Mas alguns imbecis queriam, na realidade, legalizar uma coisa que é bandida. É pior do que crime organizado, é bandido. Mas naquela época que você era muito ameaçado por milícia, era numa fase embrionária. Hoje a milícia é uma organização paralela de Estado. E aí e você era um político que não tinha o tamanho nem a importância que tem e agora vai ser candidato ao governo do Rio, onde você vai enfrentar um poder de um crime organizado, sem falar do crime de PCC, Comando Vermelho. Você está enfrentando hoje milícia que tinha um tamanho naquela época, tem outro hoje. A sua segurança, como é que está funcionando esse aspecto? Que você, como governador do Rio, você vai ter poder, força e condição de lutar contra um poder paralelo gigante. Como é que você observa isso? Esse é o maior desafio que a gente tem da Atena. Você acompanhou sempre de muito perto. Eu vou te contar, eu posso falar isso, porque foi um negócio que me surpreendeu muito. Você foi muito elegante aqui. Eu, quando defendi o relatório da CPI, dia 10 de dezembro de 2008, eu defendi o relatório da CPI que foi aprovado na Assembleia Legislativa, que levou à prisão mais de 200 líderes de milícia, entre eles deputados e vereadores. Todos os líderes de milícia foram presos na CPI das milícias. Mas se você não tirar deles o poder econômico, o poder territorial, os negócios, se você não for no dinheiro do crime, você não enfrenta crime. Isso é assim no mundo inteiro, né? E aqui no Rio, evidentemente, muita gente se beneficia com milícia. Quando eu defendi o relatório, o então deputado Jair Bolsonaro deu uma entrevista defendendo a legalização das milícias. Eu até hoje morro de curiosidade para saber como é que seria legalizar a milícia. Eu nunca vi um deputado italiano, mesmo aqueles que recebem dinheiro da máfia, defender a legalização da máfia. Mas o deputado Jair Bolsonaro defendeu a legalização das milícias do Rio de Janeiro. Você imagina se isso seria possível, se é admissível um negócio desse. Eu não tenho dúvida, Datena, que a maior prioridade do Rio hoje é o debate da segurança pública, porque se nós não tirarmos o poder do crime organizado, não tem investimento no Rio de Janeiro, não tem produção de emprego, não tem renda, não tem recuperação ambiental, climática, não tem desenvolvimento. Então você tem que ter um governo que tenha moral para enfrentar o crime e, ao mesmo tempo, dialogar com o setor da economia que volte a investir no Rio de Janeiro. O Rio precisa encontrar o Rio, Datena. O Rio precisa se reencontrar, precisa se reerguer. E esse não é papel só da esquerda ou só da direita, esse é o papel de todo mundo que tem compromisso com a lei. Olha, para encerrar, Marcelo, você tocou num ponto muito importante, que criou-se exatamente por causa de 64 uma aversão muito grande a agentes de segurança, principalmente policiais militares. Não é? Criou-se esse ranço. A gente defende, eu e você, acredito que você também, nós defendemos a boa polícia, que é 99,9%. Essa polícia nós defendemos. Um dia o cara me perguntou, mas por que você defende a polícia? Eu falei assim, eu defendo a polícia. Você quer que eu defenda quem? A milícia, o crime organizado? Eu defendo a lei. E a polícia que eu defendo é a polícia do bem, que é a grande maioria. Só que essa polícia, porque ela é segregada, você foi defendido por seguranças policiais quase que a vida inteira, porque senão você já estava morto, entendeu? Se tem um vagabundo infiltrado no meio da sua segurança, você já estava morto. Você precisava de segurança até para ir em banheiro, e vai precisar mais agora, quando vai disputar um cargo importante como esse. Então você morre no meio da campanha. Então, a segurança pública não é prevista nem na Constituição. Nem na Constituição, o cidadão policial, seja ele qual for, ele não tem lá as suas defesas que outros trabalhadores têm perante a Constituição brasileira. Plano de carreira, aposentadoria, salário digno, né? O que é tudo desproporcional contra o que esses soldados civis, militares, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Federal, têm para com o Brasil um grau de importância fenomenal. Agora inventaram essa idiotice do Pix, que faz com que bancos reduzam as suas agências físicas, mandem pessoas embora e você faça todas as suas operações
no telefone e que você seja sequestrado, torturado e morto. Tá? E a polícia, se não é a polícia, haveria mais sequestro, tortura e morte. Então o que a gente defende é a boa polícia. Porque você defendendo a boa polícia, você expurga os maus policiais, que nem os policiais aceitam, porque ele é quem proporciona a bala que vem pelas costas, ele é quem dá o recado ao crime organizado quando vai haver uma operação e o bom policial é morto. Então nós defendemos os agentes de segurança do bem. E a questão de segurança pública, ela é uma questão de segurança nacional, sim. Tanto que no governo Temer, além da intervenção no Rio de Janeiro, essa decretada, por medidas, vários governadores pediram a presença de forças armadas em suas cidades e estados, porque a situação estava insustentável. Então, se a gente não usar agente de bem das polícias regulares, dos agentes de segurança regulares, para combater aquele que é mau agente e se alia bandido, aí é a tempestade perfeita. Eu não sei se você concorda com isso. É a última pergunta que eu tenho a fazer para você e dizer que é sempre um prazer enorme falar contigo. Datena, eu tenho 100% de acordo com você. A gente precisa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, de governos que olhem para a polícia e valorizem a polícia. A gente precisa ter a modernização da polícia. A gente precisa ter uma polícia que tem investimento em tecnologia, mas tem investimento em segurança e saúde daquele trabalhador da segurança. O policial precisa ser visto como um trabalhador da segurança, como um servidor público da segurança. E ele tem que ser valorizado a partir daí. E valorizado significa modernização. O problema do Rio de Janeiro é que a gente sempre teve uma elite política muito corrupta que se utilizou da polícia para a sua corrupção política. Então, ter uma polícia violenta, ter uma polícia abandonada, ter uma polícia sem controle, valorizava os interesses apodrecidos da política do Rio de Janeiro. O problema da polícia do Rio não começa na polícia, começa na política. Então, a polícia sempre foi usada por maus políticos. Então, o mal policial interessava ao mal político. É isso que a gente precisa entender. Eu vou repetir, o mal policial interessa ao mal político. Nós não podemos dar sequência a essa lógica. Ninguém quer uma polícia violenta, ninguém quer uma polícia corrupta, a começar pela polícia. A começar pelo cara que é um bom policial, que vem de uma origem pobre, né, que consegue um emprego, que sustenta a sua família. Então, investimento nesse profissional, nessa pessoa, dar condições de trabalho, valorização, carreira, plano e modernização. Fazer com que a tecnologia chegue nessas pessoas para que a polícia, para que ele tenha orgulho de ser policial e para que a polícia seja um orgulho da sociedade. Então a gente precisa de um investimento muito profundo na segurança pública, a começar pelo profissional de segurança, tanto civil quanto militar. No caso do Rio, é uma obrigação, mas tem que ter um governador que tenha moral para isso, você tem que chamar a Marinha para fazer um trabalho de fiscalização junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, na Baía de Guanabara, por onde entram armas e drogas. Você tem que chamar a Polícia Rodoviária Federal, você tem que ter um planejamento, tem que chamar o governo federal e fazer um planejamento do Rio de Janeiro com as forças de segurança que são nacionais, mas um planejamento comandado pelo Estado do Rio, que conhece o Estado do Rio. Isso vai se fazer com valorização, com inteligência, com tecnologia e com diálogo com essas polícias. Então, assim, tem caminho para solucionar. O Rio tem saída. Agora, não pode ser para beneficiar uma máfia que governa isso aqui há tanto tempo e que se usa da polícia para isso. A polícia é vítima dessa política que está no Rio de Janeiro há tanto tempo. Olha, ótima sorte na campanha, competência e vontade de ajudar o povo. Você tem coragem, lhe sobra. Um abraço grande, foi um prazerão conversar contigo. Parece que o seu avião arremeteu, é isso? É? Rapaz, é a terceira vez que isso acontece comigo no Santos Dumont. Eu dou um azar danado. Te peço desculpas pelo atraso inicial, mas eu não tinha como resolver, porque eu não podia pular do avião. Mas, olha, Datena, um abraço imenso, um prazer imenso falar com você. Você sabe que eu te adoro e um abraço da sua família. Se cuida, viu? Igual, é recíproco, mas tome cuidado. O avião arremeter 3 vezes já começa a passar de coincidência. Cuidado, hein? Não foi 3 vezes hoje, não, pelo amor de Deus, mas ao longo, porque eu pego o avião toda semana. Não, então... mas é a terceira seguida. Mas é a terceira aí vez, entendeu? Então começa a tomar cuidado. Acho melhor andar por terra do que avião. O avião é muito bom, mas o defeito é lá em cima e a oficina é aqui embaixo.
Tchau, Marcelo. Bom dia. Tchau, amigo. Beijo. Abraço grande. Saúde e sorte.